Aproveitando que agora tem a oportunidade de testar esse novo quadro da First, o Atmos, que já mostrei aqui no canal, inclusive em uma live para vocês. Como prometido, vou montar esse quadro com componentes do Absoluto Zero e quero mostrar para vocês cada detalhe dessa montagem, para justamente te auxiliar a fazer esse processo também. Lembrando que obviamente você vai precisar de algumas ferramentas, mesmo que não sejam ferramentas profissionais, são ferramentas que você pode ter na sua casa, e ao longo de todo esse vídeo eu vou te explicando quais são essas ferramentas. Fica tranquilo que se você tiver bastante paciência, calma inclusive, você vai conseguir montar também. Então bora comigo conferir todos os detalhes da montagem e ver como vai ficar o projeto final, como vai ser essa bike montada em cima do quadro Atmos da First. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Antes de partir para a montagem, é importante deixar bem claro aqui, você já viu que esse vídeo realmente ficou um pouco mais longo, é um vídeo com muitos detalhes, justamente por esse motivo que se vocês quiserem acessar aqui na descrição do vídeo, ou então colocando o mouse ou o dedo aí na tela do seu computador sobre a barra de status do vídeo, você tem acesso aos capítulos específicos de cada parte da montagem aqui do projeto. Então, portanto, vamos iniciar logo aqui na primeira parte, que obviamente é o primeiro capítulo, e a cada capítulo ou subcapítulo que nós formos mudando aqui, eu vou explicando do que se trata, qual é a parte da montagem que nós estamos, e todas as dúvidas eu vou esclarecendo durante a montagem. Sem mais delongas, vamos iniciar o primeiro passo, bora lá. E o primeiro passo, obviamente, que é fixar o quadro em algum local. Eu tenho aqui esse suporte, esse tripé que eu já tenho há muito tempo aqui na minha casa, eu utilizo para fazer as minhas manutenções, limpeza e tudo mais. Então se você tiver um tripé como esse, é muito melhor, você tem muito mais condições de fazer um serviço com mais excelência, até inclusive com mais facilidade. Mas se você não tiver, você vai ter que dar um jeito de apoiar numa parede, numa bancada aí, o seu quadro, mas sempre com muito cuidado para não danificar. Agora, se você tem um tripé como esse, ou um suporte de manutenção como esse, é muito interessante, tá? Então, o primeiro passo, eu vou deixar ele já aqui, porque a primeira coisa que a gente vai fazer, e essa é a primeira etapa, é nós passarmos os conduítes. É o que eu acho que você tem que fazer primeiro de tudo. É cabeamento interno, então nós temos que passar aqui dois conduítes, que é o conduíte do freio hidráulico, né? E o conduíte do trocador de marcha, do cabo de marcha. Então, essas duas peças a gente passa logo de início. Vamos começar a passar os cabos. Para passar o cabo, primeiramente nós precisamos instalar o conduíte. Eu vou começar pelo conduíte, que o conduíte nada mais é do que essa mangueira aqui, ó. Já mostrei para vocês, inclusive, esse conduíte. Esse aqui é um conduíte da Shimano. Eu fiz a compra, deixei aí tudo para vocês também na descrição do outro vídeo, como já expliquei. Já tem aqui mais ou menos o pedaço que eu vou utilizar aqui, obviamente que ele está maior do que o normal, então a gente passa o cabo e deixa a sobra para lá e sobra para cá e depois a gente corta certinho na hora de fazer a passagem do cabo especificamente. Pessoal, existe uma ferramenta específica, ela está aqui, não sei se eu vou precisar utilizar ela, é um kit com passa-cabo. Isso aqui auxilia muito quando você tem dificuldade em passar o cabo aqui dentro. Mas nesse caso aqui, eu vou primeiramente tentar já passar o cabo direto, sem precisar, sem a necessidade de usar o passa-cabo. Principalmente porque aqui, ó, na parte de baixo aqui, que é onde o cabo vai sair, aqui na parte do down tube, o cabo, galera, ele vai entrar aqui, ó, tá? Não, aliás, eu vou colocar ele pelo outro lado. Poderia ser por aqui também, mas a gente vai entrar com ele aqui, ó, tá? Então eu vou entrar com ele aqui, ele vai descer, vem aqui, e aí ele vai sair aqui, vem por fora, fica um pedacinho exposto do conduíte, ele encaixa aqui, entra aqui novamente no chainstay. Essa provavelmente vai ser a parte mais difícil. Aqui vamos torcer para que isso aqui seja fácil, porque no outro foi um pouco mais difícil. Aqui provavelmente eu vou usar a guia, mas nesse ponto aqui ele é bem largo, tá? O buraco aqui ele realmente, olha, ele tá bem generoso. Depois tem um acabamento que a gente coloca aqui tudo certinho. Então acho que vai ser bem tranquilo de fazer esse processo aqui diretamente sem passar a guia, só colocando o conduíte desse lado, tá? E descendo. Vamos sentar então? Vamos lá? Então basicamente nós vamos utilizar aqui, ó, a furação já vem pronta. Posso utilizar esse aqui ou esse aqui, um dos dois a gente pode escolher. Eu vou escolher o de baixo aqui, primeiramente, tá? Então a gente coloca ele aqui, ó. Ele tá raspando um pouquinho, mas bem menos do que o outro, ó. A gente vai colocar o cabo até lá embaixo. Ó, já senti que ele chegou na ponta.
E agora, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou chegar aqui e vamos ver se a gente já consegue enxergar ele aqui por baixo. Ó, já consegui colocar o dedo aqui, ó, já tô sentindo que ele tá ali. Então, basicamente, vou empurrar ele com a outra mão lá novamente. E a gente vai girando ele para ele aparecer ali embaixo. Ó, pessoal, aqui, ó, vai ficar... Eu tô com uma das mãos, eu estou lá no cabo aqui em cima, ó. Essa outra mão eu estou puxando ele aqui. E estou indo mesmo aqui com o dedo aqui, ó. A gente roda o cabo aqui, que ele vai torcendo ele, que ele se vira aqui dentro, até ele encaixar mais ou menos aqui nesse buraquinho aqui, tá? Vou girando com essa mão, já senti que saiu a pontinha aqui, ó. Ó, tá? Então a pontinha dele já saiu aqui, agora a gente vai puxar ele. Vou empurrar mais um pouquinho. Pronto. Passar o suficiente. Agora, esse cabo ele vai ter que passar até aqui, tá? Então ele tem que vir aqui, vem aqui por dentro e sai aqui onde vai engatado lá no câmbio. Para isso, agora sim, a gente vai utilizar a guia, tá? Guia é bem importante utilizar nesse caso aqui. E aí, olha só como é que funciona. Na ponta dele, ele tem uma conexão aqui, você coloca, ó, tá? É bem forte esse imã aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Porque se eu soltar isso aqui e querer que ele venha aqui, ó, não tem uma rota aqui dentro. Tem um buraco aqui e um buraco ali, ó. Muito difícil eu conseguir acertar nesse buraco aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó. Botar aqui desde o comecinho. E aí eu vou tentar, ó. Ele já sentiu, ó. Tô puxando ele, ó. Ó o cabinho vindo aqui, ó. Se perder ele, você volta até grudar de novo, né? Ó, pegou de novo. Vem trazendo até a gente acertar ele. Ah, olha aqui, ó. Ó, oh, maravilha. Certinho. Ó, como o cabo saiu agora, o que a gente vai fazer? A guia tá desse lado, a gente precisa conectar a guia no conduíte. Para fazer isso, ele vem com uma outra pecinha, que é essa aqui, ó. E a gente conecta aqui. E depois isso aqui a gente vai conectar aqui na guia. Isso aqui ele encaixa direitinho aqui, ó. Encaixou. Aí você enrola aqui, ó. Para ficar bem firme, para hora de puxar ele não cair. Cola com a fita. E ó. Bom. Agora a gente vai puxar a guia de volta. Ok? Então tá bem firme. Ó, puxamos a guia, ela entrou ali. Devagar, você não puxa, não vai ser muito afobado, puxar com muita força. Porque como aqui tá bem estreito, pode escapar, né? Ó, entrou, foi. Vamos empurrando o cabo. Não puxa apenas aqui, ó. Você também empurra o conduíte aqui com a mão, ó. E aí vai puxando. Ó. Ó. Já apareceu a ponta aqui, mas aqui tem que tomar bastante cuidado. Porque esse pedacinho aqui, ele tá com um pouquinho de pressão. Se eu puxar direto, pode ser que escape, galera. Então a gente continua empurrando aqui e puxa aqui de leve, tá? Ó, maravilha. Ó, o conduíte tá aqui. Agora vamos para a parte do conduíte de freio. Vou mostrar em detalhes antes de passar. Bora ali. Para passar o conduíte do freio, o freio traseiro, obviamente, porque o dianteiro não há necessidade, o dianteiro é externo mesmo. Tem duas situações. E na minha opinião, a melhor situação aqui seria aquela em que você tem o freio todo desmontado. Conduíte de um lado, caliper do outro e manete do outro. Aí fica muito fácil porque você vai ter somente o conduíte para passar, assim como a gente fez com o conduíte do trocador de marcha. Mas no meu caso, não é bem assim. Então, em resumo, eu vou precisar soltar aqui uma das pontas para poder passar o cabo. Não tem como passar ele assim. E aqui, obrigatoriamente, nesse freio, nós vamos ter que soltar bem aqui no caliper. Só que aí tem que tomar certos cuidados para você não contaminar as pastilhas de freio. Isso porque corre o risco de vazar óleo, de pingar óleo na hora que eu soltar aqui. E, inclusive, isso aqui já é uma das coisas que eu queria tentar evitar justamente para não precisar fazer a sangria. Que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Porque se eu abrir, tem chances de que depois eu preciso fazer sangria. No entanto, há chances de a gente fazer todo o processo, abrir, fechar e não ser necessário a sangria. Caso seja necessário, eu vou te mostrar nesse vídeo como faz também. Eu tenho o kit ali tudo, eu vou fazer toda a sangria também.
Bom, vamos lá, para fazer esse procedimento aqui, você vai precisar de uma chave de boca, número 8. A gente vai afrouxar esse parafuso aqui e vamos puxar o cabo, tá? E ó, isso aqui vai ser bem interessante, tá? É uma tampinha de válvula Presta do pneu, e isso que a gente vai usar vai ajudar bastante. Tem em mãos aqui também já um paninho para possíveis sujeiras, então você vai colocar aqui e a gente vai girar no sentido anti-horário para afrouxar aqui, tá? Ele tá bem apertado no começo, então tem que fazer um pouquinho de força mesmo aqui, ó. Ó, praticamente já soltou. Toma bastante cuidado para não contaminar a pastilha aqui, tá? Então, cuidado, a probabilidade de ele vazar um pouquinho de óleo aqui existe. Lembrando que o freio ele já vem pronto para uso. Ele já tá aqui com o óleo, a modulação, tudo ok já. Então, por isso que aqui, ó, já afrouxou, a gente vai tirar. Quando eu tirar, eu vou virar os dois para cima, tá? Ó, quase saindo. Soltei. Agora aqui eu tenho que puxar esse cabo, porque aqui dentro tem a oliva, que é onde a gente eu quero tentar evitar de cortar isso aqui. Se ele não sair, ou se ele danificar, eu vou mostrar para vocês, eu vou precisar depois trocar a oliva, e é isso que eu queria tentar evitar, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma coisa aqui dentro que tá atrapalhando, não tem nada. Que tem que fazer um pouquinho de força mesmo. Eu vou tentar puxar aqui com as duas mãos, que senão não vou conseguir. Ó. Desculpem, tive que fazer um pouco de força, saiu até do ângulo da câmera aqui. Ó, mas enfim, puxei, saiu, tá aqui o caliper. Olha só aqui o macete já, ó. Pega aqui essa tampinha. Isso aqui não é para isso, mas vai ajudar, tá? Coloca aqui, ó. Ó. Dá certinho, galera. Ó, aqui, ó. Pra você, enquanto você mexe aí, não deixar ela solta aqui, porque apesar de ter bastante óleo no cabo, também tem óleo aqui dentro, então pode pingar, tá? Ó, então agora tá bem seguro. A gente deixa aqui do ladinho. Pronto. E detalhe é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a oliva que a gente chama. E esse bujãozinho dourado que vocês estão vendo na ponta aqui, é o que prende aqui dentro. E eu provavelmente vou precisar cortar isso aqui, porque com esse buraco todo não vai passar ali no quadro, galera. E então isso é um problema se você não tiver essa peça em casa, tá? Porém tem um detalhe importante, tá? Para cortar agora isso aqui, eu preciso de uma ferramenta específica para fazer um corte perfeito. Dá para cortar com um alicate comum de corte que você tem em casa, que de repente você não tem uma ferramenta específica? Dá. Mas tem que ser bem preciso, porque isso aqui tem que ficar muito bem cortado, porque depois tem que colocar esse pino novamente, e não é esse mesmo pino, é um outro pino. Vou ensinar depois como é que faz. Para isso eu utilizo essa ferramenta. Essa ferramenta ela serve tanto para colocar o pino novamente, encaixar toda essa parte de oliva aqui, quanto para fazer o corte. Eu deixei link também para vocês dessa ferramenta aqui, tá, galera? Lembrando que você colabora com o canal sempre que adquire algum desses produtos que a gente indica aqui pelo canal, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão estar ajudando a gente também aqui, caso tenham interesse em comprar esses produtos. Então é fácil de cortar aqui com ela, ela corta de maneira bem precisa. Então simplesmente posiciona o cabo aqui, ó, olha aqui, ó. Ele tem já a conexão certinha. Não corta muito, tá? Vou cortar o mínimo possível, que é para o cabo não acabar ficando curto. Obviamente que aqui eu sei que tá sobrando bastante, mas eu vou cortar aqui o mínimo possível. Então vou cortar. E provavelmente tem chance de agora sim ele começar a pingar quando eu cortar aqui. Então, se for o caso, eu vou colocar uma fita na ponta para não pingar óleo também aqui, tá bom? Olha só a facilidade que é para cortar com essa ferramenta. Ela corta de forma 100% precisa. Olha aqui, ó. Olha só. Olha como ficou, galera. E agora para passar o conduíte de freio, a gente vai precisar da guia desde o começo, porque vai ficar mais difícil nessa parte aqui do down-tube, como já tem agora um espaço preenchido, vai ser bem difícil eu conseguir colocar o dedo aqui, ó, já tá bem mais apertadinho, né? Então tá bem mais difícil de colocar. Então eu vou utilizar a guia aqui também para facilitar. Então nós vamos passar o cabo e depois eu vou puxar o conduíte para facilitar, tá? Então vamos até lá embaixo, aqui, ó. Maravilha. Conduíte, pelo menos, aliás, a guia nós passamos. Agora, eu vou do outro lado de lá, nós vamos conectar a guia e vamos puxar o cabo de lá até aqui. Vou puxar ele todo para esse lado aqui, fechou? Peguei o cabo, o conduíte de freio tá aqui, conectei a outra ponteira do meu passador, tá aqui do lado. E agora a gente
Só rosquear aqui, ó. Eu vou puxar a guia até lá embaixo e ela vai puxando o cabo. Mas eu tenho que dar aquela forcinha, empurrando também, que senão ele vai escapar, tá? Vamos esticar aqui o máximo que dá. E ó, olha só como é que vai ali, ó, pra vocês verem. Só que eu não posso simplesmente só empurrando aqui com tudo. Vamos, puxa aqui. Puxa mais um pouquinho aqui para tirar a folga, pronto. E a gente chegar com ele ali no final. Agora eu puxo lá por baixo. Aqui, galera, tá saindo aqui já, ó. Saiu. Feito? Pelo menos essa parte aqui deu certo. Agora a gente solta aqui. Ó. E agora a gente vai ter que fazer a passagem do cabo pelo down tube. Aliás, e agora a passagem do cabo vai ter que ser pelo chainstay, que é onde eu tenho dificuldade, que eu tô com mais preocupação, tá? Que ele tem que sair aqui e ele tem que entrar basicamente aqui, ó. A gente vai ter que fazer ele entrar aqui e sair aqui. Ó, aqui eu vou fazer o mesmo esquema da guia, então eu já passei a guia tá passada aqui, ó, tá? Essa parte vocês já entenderam como é que é. A guia tá aqui, entra, tá aqui. A outra ponta dela, então vamos conectar aqui no cabo, que também já está com o conector aqui na ponta, já conectei ele aqui. E vamos torcer para dar certo, galera. Ó. Esse lado aqui tem que ser com muita delicadeza, porque isso aqui para escapar é muito simples e fácil. O cabo em si, ele não tá trancando, tá? Não tá trancando igual o outro aqui, ele tá vindo até legal. O problema é a gente conseguir fazer ele girar aqui. Ele precisa entrar nessa curvinha aqui, ó, porque ele vem reto. Ah, escapou. Não, fiquei só com a ponta aqui. Então já tive o azar aqui de ela escapar, galera. Segunda tentativa, já tô com o cabo aqui dentro de novo. Vamos lá. Ó, apareceu aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vem só com a... Ah, cara. Ah, não tá resolvendo, galera. Ah, já escapou, acho. É. Ó. Segunda tentativa, nada. Pessoal, a terceira tentativa eu pensei numa coisa totalmente inusitada. Eu passei um pedaço de cabo de aço para servir como guia, eu passei a guia e depois com a própria guia eu puxei esse cabo de aço. Ó, é um cabo que eu tinha aqui, um pedaço, né? Tá passado aqui e olha qual é a minha ideia. Eu vou conectar ele aqui, eu abri aqui essa ponta do conduíte. Não vou colocar ele inteiro, mas eu vou tentar fazer isso aqui, ó. É porque, na verdade, o cabo em si ele não tá trancando aqui em lugar nenhum. Ele tá indo bem, eu só não tô conseguindo fazer com que ele vire aqui. E quem sabe, usando isso aqui como uma guia, quando chegar aqui, ele pode ser que a gente consiga dobrar ele, tá? Então é o que eu vou tentar fazer. Eu vou colocar ele assim, colocar uma boa parte do cabo aqui pra dentro. Óbvio que vai pegar no óleo ali, esse comecinho, mas não muito. Eu acho que eu devo ter colocado aqui uns 30 centímetros mais ou menos. E agora eu vou conectar aqui. Ó, já tá saindo inclusive aqui, né? Porque tá empurrando aqui pra fora. E a ideia agora é isso aqui, ó. Tentar ver se... Oh! Cara! Olha só, cara. Olha aqui, cara. Eu não imaginava que ia dar certo. Juro pra vocês, cara. Ó, olha aqui, ó. Passou. Cara! É, tá com um pouquinho de óleo, né? Vai fazer o quê? Agora a gente passa um paninho. E aqui, galera, tá passado, porque a dificuldade que a gente tinha... Aqui, ó, tranquilo aqui, tá? Foi bem tranquilo. Ele, na verdade, tranquilo. 3 tentativas, mas o problema não tá trancando o cabo aqui, ó. Diferente aqui da parte do conduíte de marcha, as conexões, a abertura, a entrada e saída aqui, tá de boa. O problema é que eu não tava conseguindo fazer o cabo virar aqui. Então eu só precisava que ele desse aquela dobradinha. E quando eu coloquei ele através de uma guia, olha, ó, tá deslizando bem aqui, ó, não tá trancando. Então, cara, perfeito. A próxima etapa é a montagem aqui na frente e o primeiro passo para a montagem aqui na frente é a caixa de direção. Esse quadro aqui, ele não possui caixa de direção integrada, o que significa que nós temos que colocar, inclusive, aquele copo que é colocado aqui por dentro para depois colocar os rolamentos para deixar a caixa de direção completa. Todas as peças estão aqui, então a gente tem aqui os rolamentos,
rolamento que vai na parte de baixo, ele vai aqui por dentro. E os rolamentos que vão na parte de cima também, tá? E inclusive, junto com a caixa de direção, depois eu vou mostrar na hora que nós vamos colocar aqui a suspensão, vem esses dois anéis, que é muito importante você não perder eles, porque eles fazem diferença também, tá? Eles é milimétrico isso aqui, eles são bem fininhos justamente para dar a folga necessária para a direção não ficar pesada, depois vocês vão entender na hora da instalação. Bom, vamos lá, olha o que acontece. O rolamento de baixo, por exemplo, ó, aqui tá o rolamento, ok? Mas não dá pra gente simplesmente colocar o rolamento aqui, ó, ele cai, ó, ele cai. Mesma coisa, o rolamento superior, mesma coisa. Vamos colocar ele aqui, ó, ele passa direto, tá? Nem vou soltar que senão vai passar direto. Então, eles têm que ser instalados nesses copos aqui, ó, ou panela, como a galera das antigas chama aí. Então, eles vão aqui dentro, e aí eles param certinho, né? Ó, eles encaixam, que é uma beleza. Mas eu preciso encaixar isso aqui dentro do quadro. E aqui é que tá, digamos, a maior dificuldade de quem vai fazer isso em casa. Porque para fazer isso sem a ferramenta é bem complicado. Porque, ó, você vai encaixar essa parte aqui embaixo e essa em cima. Não tem erro porque eles têm tamanhos, né? Só que aqui, ó, ele tem que entrar de forma uniforme, sem que eu bata de qualquer jeito. Porque se entrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você já sabe o que vai acontecer, né? Ou vai trancar aqui e aí vai danificar a peça, tanto o componente quanto o quadro. Então, para fazer, a gente precisa de uma ferramenta. Eu vou deixar ele pré-colocado aqui, ó. Deixa mais ou menos já certinho aqui. Tem gente que faz aquela, digamos, aquele ajuste em casa, que é pegar alguma coisa, colocar aqui e bater de leve. Dá para fazer? Até dá, mas eu preferi conseguir a ferramenta para fazer, tá? Ó, então a gente deixa aqui mais ou menos colocado na posição, sem apertar muito. Aí, e agora a ferramenta é essa aqui, galera, ó. Eu sei que, mas eu tenho que ter uma ferramenta dessa. Isso aqui é uma ferramenta muito acessível. Caso você não queira ter, porque não é uma coisa que você utiliza sempre, de repente você pega o seu quadro, leva numa oficina aí próximo da sua casa e pede para eles instalarem isso aqui. Toda oficina de bike tem, então eles instalam pelo menos isso. Caso você queira realmente dar continuidade no projeto na sua casa, né? Essa ferramenta serve tanto para você colocar a caixa de direção, movimento central, sacar rolamento, tirar rolamento, colocar rolamento, cara, então é muito bom, ó, colocou aqui, já se ajeitou, agora a gente coloca a parte de baixo, encaixou ali também, e aí é só rosquear aqui, ó. Porque assim ele vai apertando de cima e de baixo ao mesmo tempo, sem forçar a peça, e ele entra de forma totalmente uniforme, que é o que a gente quer, né? Ó. Ó, fechou, né? E agora, ó, a gente vai simplesmente girando aqui a peça. Sem aquele esforço enorme de ficar batendo e tudo, que assim vai entrando, tá bom? Se você perceber que tá entrando meio atravessado, meio, como é que se fala? Meio jambrado, tira, ajusta a peça e depois coloca, não fica forçando. Às vezes ela se ajeita ali na própria pressão em si, mas se for uma diferença muito grande, não recomendo que você fique forçando aí não, tá? Ó, aí ó. Perfeito. Agora a gente vem com o rolamento e coloca aqui. Tem um detalhe importante, né? Não esquecer. Não que seja assim algo muito necessário, muito importante, mas vamos colocar um pouquinho de graxa. Eu vou colocar aqui com o dedo mesmo, né? Vem cá o rolamento de novo. Que daí ele já até fica bem presinho. A gente passa um pouquinho de graxa aqui por dentro. Não há necessidade aqui, porque a graxa tem que estar no rolamento. Mas só para dar um pouquinho mais de atrito aqui, já ficar mais bonitinho. Ó, pronto, o rolamento já fica até mais acomodado, porque a gente não vai encaixar ele por enquanto aqui. Mesma coisa a gente coloca na parte de cima. Quase finalizada o processo de caixa de direção. E agora vem com o rolamento superior também, mesma coisa, galera. Pronto aqui, rolamento instalado, ó, rolamento aqui dentro. É a mesma coisa o rolamento aqui embaixo. Aqui, ó. Mesma coisa, tá? E é isso. Caixa de direção devidamente instalada. Bora para a próxima etapa. Dando continuidade, o nosso próximo passo vai ser instalar a suspensão
juntamente com a mesa, já que inclusive é a mesa que vai segurar a suspensão aqui, depois consequentemente o guidão. Só rapidamente explicando, essa aqui então é a suspensão que eu vou utilizar, é a suspensão ProShock Viber Ariete, que é a versão Boost e sem trava, não tem cabo nenhum. Ela tem um sistema de trava automático, tá? Já falei dela aqui no canal. Lembrando, fica também já com as demais partes da caixa de direção aí do teu ladinho, tá? Então a gente vai colocar aqui com um jeitinho, ela encaixa, pronto. Primeira observação, tamanho da espiga, qual o tamanho que tem que ser? A minha já está cortada, já é a suspensão que eu estava usando no outro quadro, então está no tamanho correto já para mim. Se você tem que comprar uma suspensão nova, precisa cortar também, tá? No vídeo que eu gravei anteriormente e também falando da montagem, lá a gente explica melhor sobre isso, então não vou falar disso agora. Tem que cortar a suspensão ou você vai ter que usar um monte de espaçadores para cobrir o espaço aqui, tá bom? Esse tanto que tá sobrando aqui já é o tanto certinho que vai fechar com os espaçadores que eu vou usar, mais o guidão, tudo, e com a mesa vai fechar certinho para mim, que ela já tá cortada. Além disso, outro detalhe muito importante, dentro da suspensão nós temos isso aqui, ó, que se chama aranha. Essa aranha aqui, ela não vem por padrão numa suspensão, tá? Então se você for comprar ela nova, você não vai receber com isso aqui dentro. Ela vai vir assim, ó, para você colocar aqui dentro ainda, ó. Então tem que colocar isso aqui dentro, e para fazer isso exige uma ferramenta específica, ou você vai ter que colocar com muito cuidado, batendo ali devagarzinho e tudo mais. Porém, como a minha já está colocada, não vou passar por isso, tudo que eu vou precisar é desse outro parafusinho que está aqui por cima. Só que eu recomendo que você procure aí, se você quiser, pesquise sobre uma ferramenta para instalar aranha, ou então você leve aí numa oficina, pelo menos para fazer essa instalação para vocês, como eu já expliquei anteriormente. Vamos lá, a gente vai colocar novamente aqui, eu tirei inteiro, inverte, aqui, ok. Ó, normal aqui o rolamento sair para fora, porque ele ainda não tá apertado, então a gente, qualquer mexidinha aqui na suspensão, ele vai sair mesmo, tá? A gente vai colocando aqui com a mão. Próximo passo, nós vamos colocar essa pecinha aqui, ó, ela vem aqui por cima, as peças que acompanham, então você encaixa ela. Ela tem uma fissura que encaixa perfeitamente aqui por dentro do rolamento, ok. Agora, próximo, lembram dos anéis que eu expliquei para vocês antes? Esses dois anéisinhos aqui, ó. Então, galera, agora a gente vai colocar eles aqui, só que não necessariamente precisa ser dois, pode ser que seja, ó, inclusive não deixei cair mesmo, então fica lá no chão. Eu vou colocar só um, porque isso aqui faz com que a mesa não fique muito presa, o guidão depois aqui, você não fique com a direção trancada, tá? Então nós vamos colocar apenas um por enquanto. Vamos ver se é o suficiente, depois que eu fechar tudo aqui eu vou ver se precisa de mais algum, tá? Agora a gente vem com o acabamento aqui por cima. Acabamentinho de borracha aqui, emborrachadinho, já deixa ele bem bonitinho ali, ó, fica aqui. E agora por fim, o último acabamento, ele encaixa aqui perfeitamente, tá? Encaixou, pronto. Agora vem a mesa. Essa mesa aqui ela tem uma posição, então cuidado, ela pode ser 7 graus negativos ou pode ser 7 graus positivo. Como eu quero fazer uma bicicleta mais race aqui, obviamente que eu vou colocar ela então lado negativo, virado para baixo, tá? Pronto, colocamos aqui. Ah, tem um detalhe importante que eu já ia esquecendo, né, galera? Antes da mesa, você tem que definir se vai colocar os espaçadores depois ou antes da mesa. Eu não quero que fique aquele pedaço de espiga sobrando aqui para cima, então eu vou colocar aqui alguns, vou colocar 2 para baixo, que é como eu estava usando anteriormente. Vamos ver se vai resolver assim, ó. Então coloco 2 aqui, agora eu coloco a mesa, ainda ficou essa pontinha, porque agora eu coloco esse último espaçadorzinho aqui, ó, que é para finalizar aqui, ó, fechou o último espaçador. E por último, a gente coloca esse parafuso aqui. Galera, isso aqui já vai segurar a minha suspensão no lugar. Essa etapa está praticamente pronta, para finalizar falta o guidão. Próximo componente a ser instalado, freio dianteiro. Isso porque agora eu tenho total condição de instalar esse freio. Vamos instalar aqui a manete e já vou aproveitar e já passar o cabo tudo direitinho, que é aqui por fora mesmo, o conduíte, e já colocar aqui na suspensão. Ó, colocou aqui. E como esse projeto aqui, a suspensão não tem trava, fica legal porque a gente tem bastante espaço aqui do lado esquerdo. Então basicamente aqui eu vou utilizar por enquanto, pelo menos, só o manete de freio. Mas como futuramente eu pretendo colocar aqui um canote retrátil,
Então depois eu vou ter até mais espaço para a hora que eu precisar depois colocar aqui uma trava aqui, né, o acionador do canote retrátil. Pronto. Depois a gente faz os ajustes corretos. Vou deixar mais ou menos aqui mesmo aqui. Agora vamos parafusar aqui na suspensão. Agora vamos para o freio traseiro, que já está aqui soltinho, a gente precisa só conectar ele também. Então já vamos colocar ele aqui, passar no guidão direitinho. Pronto, aqui. O freio traseiro, se ficar grande, eu consigo cortar lá na ponta, né? Que a gente ainda vai fazer o ajuste, fazer a sangria, tudo se for necessário ali, né? Então o freio traseiro tá tranquilo aqui se a gente perceber que ele ficou um pouco grande. Mas, assim como no dianteiro, a minha ideia aqui agora nesse momento é só posicionar ele e deixar ele já fixado no lugar. Agora vamos para o trocador de marcha. Eu tenho aqui então o passador Shimano Deore de 12 velocidades, modelo M6100. Já vamos deixar ele também aqui mais ou menos na posição. Tá feito. Já tá dando cara de bike, hein? Para finalizar essa etapa, vamos aproveitar que já instalamos todos os comandos e vamos instalar aqui, já passar o cabo do trocador de marcha. Bom, primeira coisa, a gente vai medir o tamanho do conduíte. Tem bastante conduíte aqui sobrando, então a gente tem que considerar que o guidão ele faz curva para cá e para cá, né? Então você vai colocar mais ou menos aqui o tamanho, já próximo aqui do trocador de marcha, tá? Deixa aqui. E aí você vai ver se virando para cá e para cá ele não vai ficar muito esticado. Para cá já vi que ficou bom. Agora eu viro para cá também. Ele fica bom. E aí você vai cortar, tá? Pode cortar sem pena aqui, essa sobra aqui. Não adianta deixar um monte de cabo aí, porque só vai te atrapalhar. Então já aproveita e corta. Pronto. O corte fica perfeito. Isso aqui, ter um alicate como esse faz diferença. Qualquer ferramenta que você usa para qualquer trabalho vai fazer diferença. Esse cabo aqui especificamente, ele já vem aqui com uma proteção, uma capa protetora, uma película que faz sim com que não haja essa necessidade. Mas se você quiser se precaver e quiser de repente até por questão de oxidação e tudo mais, você pode colocar um pouquinho de graxa aqui, só um pouquinho, uma camada bem fininha para depois deslizar. Ou de repente até um micro óleo você pode colocar por dentro do conduíte, isso aí também ajuda um pouquinho. Eu não vou colocar aqui porque eu não vejo necessidade nesse momento, inclusive cabeamento interno, né galera, ó, vou empurrar até ele sair na outra ponta lá, se não sair é porque o conduíte está bem comprido, né, depois a gente vai cortar lá para ver também. Saiu aqui, fechou, pronto, cabo já está encaixado no lugar, já está perfeitamente colocado. Depois, quando a gente colocar ali, ele vai empurrar o suficiente para ficar bem alinhadinho aqui também, tá? Próxima etapa, câmbio e gancheira. Para instalar o câmbio, necessariamente precisa instalar a gancheira. Vale lembrar então aqui que esse quadro aqui vem com gancheiro DH, aproveitando para explicar o que seria uma gancheiro DH. Gancheiro DH é um tipo de gancheira como essa aqui já veio com o quadro, mas esse tipo de gancheira pode ser colocado em qualquer outro quadro que tenha sistema DH. Essa é a vantagem do sistema de gancheiro DH. É que você não precisa comprar uma gancheira específica para o quadro. Se eu não tivesse essa gancheira aqui, por exemplo, eu poderia instalar qualquer outra gancheira desde que ela fosse o DH. Pode ser de qualquer marca, entendem isso? Essa é a vantagem. Outra vantagem de o quadro ser com sistema UDH é que se eu, por exemplo, não quisesse utilizar a gancheira e eu tivesse um câmbio aqui que não possui sistema de gancheira, que fosse o DH, como por exemplo o sistema T-Type da SRAM, era só colocar o câmbio direto aqui. É até mais fácil, a gente não precisa de gancheira, não precisa alinhar nada, que aliás é uma outra coisa que eu vou ter que fazer depois se não ficar muito bem ajustado aqui. Primeiro, não tem como errar, né? Você vem com a primeira peça aqui, coloca pelo lado de dentro, tem uma posição específica, ó, já parou aqui. Agora a gente vem com, tem um acabamentinho, aqui o acabamento, coloca o acabamento e vamos vir aqui com o parafuso. Só que detalhe, tá? É contra rosca, então para apertar é no sentido anti-horário, não é no sentido horário. Então cuidado para não errar aí, ó, pronto. Já tá a gancheira, já tá no lugar. Só que agora a gente vem aqui e vai apertar com a chave corretamente. Mas
lembrando, esse aqui principalmente é um dos itens que precisa dar o torque necessário, tá? Então depois eu vou usar um torquímetro para passar aqui direitinho. Agora só vou colocar ela no local, já tá fixa a gancheira aqui. Bora instalar o câmbio também, ó. Parafusinho aqui, não tem como errar, tá? Parafuso desse lado aqui, não tem como errar. Você encaixa ele aqui na conexão da gancheira, vem com a chave. Aqui sim é sentido horário normal, tá? O parafuso do câmbio é normal. Também é um item que depois nós vamos precisar apertar de forma correta aqui a questão do torque, tá, galera? Não vai forçar aqui e acabar estourando aqui a gancheira ou até o parafuso do câmbio. Aí o prejuízo é grande, né? Ó, pronto. Não vou apertar tanto agora, depois a gente passa tudo o torquímetro em tudo. Fechou? Ó, já estamos aqui. Câmbio instalado. Próximo passo agora é fazer a medição aqui do conduíte. Ele está um pouco grande, eu não, acho que não é necessário eu ficar com o conduíte desse tamanhão aqui. Estão vendo aqui? Então a gente agora só vai encaixar ele, vou fazer o suficiente para ele ficar aqui, ó, tá? Agora que o conduíte já está cortado, o cabo já está tudo no local, a gente vai já aproveitar e prender aqui no câmbio, tá? De novo, é só uma pré-regulagem, pessoal. Então o cabo vai aqui por trás, ó, ele tem que vir aqui, passa por aqui, já vamos fazer isso aqui, ó, porque ele está bem grande, eu vou deixar ele grande por enquanto mesmo, vou cortar só no final, para dar o último acabamento. Ó, encaixa aqui, você puxa aqui, não precisa fazer muita força. E agora o parafuso a gente aperta bem. Bom, isso por si só já tem que fazer o meu câmbio se movimentar. Vamos ver? Ó. Aí, ó. O câmbio já está funcionando. Obviamente não está regulado ainda, né, galera? Mas já. Com o câmbio traseiro devidamente instalado, vamos para a próxima etapa, que é continuar na parte de trás da bicicleta. Então a gente vai partir agora para o freio traseiro. Aqui tem um detalhe bem importante. O primeiro deles é o tamanho da mangueira aqui, o tamanho do conduíte de freio. Você tem que deixar com a folga necessária lá, eu já fiz isso, já puxei ele aqui o máximo que deu para ele ficar com aquela folga lá na frente, como expliquei anteriormente. Agora a gente tem que fazer esse corte, porém para fazer esse corte eu tenho que me basear pela posição do caliper. Então tem que primeiro fixar o caliper aqui para ver exatamente onde que nós vamos cortar. Dá para até ter uma noção, mas eu prefiro fixar o caliper primeiro. Porém, galera, para fixar o caliper, vale a pena a gente lembrar aqui que tem um detalhe importante. O quadro da First tem aquele esquema que veio já com um novo sistema de fixação de freio. Esse quadro ele tem um sistema Flat Mountain. E esse freio aqui é sistema Post Mountain. Então a gente precisa do que? De um adaptador. Isso não mudou, tá? Continua igual na outra versão. Já a pessoa do adaptador é aqui também. Aqui a minha crítica nesse caso aqui, que inclusive já expliquei pro pessoal da First, é que o correto seria eles mandar um adaptador, né? Manda um adaptador para poder utilizar aqui, que o pessoal não precisa ficar correndo atrás. Eu, inclusive, só tenho um adaptador aqui porque já tinha comprado da outra vez. Então, esse aqui é um adaptador que você vai precisar. Se você comprou um quadro desse da First e não veio, você consegue encontrar facilmente aí na internet. Ah, um detalhe importante, esse adaptador aqui, ó, é para rotor de até 160 mm. Então, se você quiser colocar um disco maior, por exemplo, porque esse freio aqui da Absolute suporta até 180 mm. Mas para colocar com esse adaptador, eu teria que utilizar um adaptador diferente, tá? Tem que ser um que suporte até 180. Inclusive, o próprio freio vem com um adaptador para colocar, mas esse adaptador em si já nem dá de colocar aqui, porque ele não dá certo na furação, porque justamente esse aqui é para de 160. Então, teria que trocar esse adaptador também. Mas é só uma hipótese. Na maioria das vezes, na traseira, principalmente nessa modalidade de bike, a gente usa de 160 mesmo, tá? Show. Vamos ver se a posição do adaptador vai dar certinho. Até aqui, perfeito. Ó, agora sim, galera, com o adaptador aqui no local, agora a gente vem e coloca o caliper aqui por cima, ó. Deixa eu tirar a mão para vocês enxergarem. Ó como é que fica ali, ó. Ó, vocês estão vendo? Ó, o caliper agora encaixa aqui.
É isso que faltava, né? Então agora já tá tudo bem alinhado. Vou colocar ele no local também, não precisa ser exatamente agora, é bem posicionado, é só pra gente ter uma noção. Depois a gente faz tudo com mais calma, tá? Vou parafusar ele aqui no lugar aqui. Pronto. Feito. O caliper tá no lugar, tudo prontinho. Agora vai ser simples, hein? Agora a gente simplesmente vai mais ou menos posicionar aqui onde vai ficar, ó. Tá vendo aqui? Vai ficar aqui. Aí eu vou cortar agora a mangueira e aqui vai um detalhe. Lembram daquela ferramenta? Novamente aqui, ó. A ferramenta que a gente precisa para fazer aquele corte perfeito. Na mangueira hidráulica, aqui, esse corte perfeito, ele tem que ser ainda mais perfeito do que o que eu vim explicando para vocês. Então essa ferramenta aqui é essencial, galera. Com essa ferramenta a gente vai cortar o cabo e vai recolocar, lembram da oliva que eu expliquei aí no início para vocês? Ó, é essa pecinha que está aqui dentro. E aqui vai uma coisa muito legal que vocês vão gostar disso também. A própria Absolute manda junto no freio um par de oliva. Então tem duas olivas aqui, justamente por caso de você precisar cortar uma das pontas do seu freio. Seja para poder passar ele internamente ou até mesmo para diminuir. Então depois, se eu quiser diminuir lá o tamanho do freio dianteiro, que eu expliquei que ficou um pouquinho grande, eu posso cortar e aí coloco a oliva nova, tá? Que são exatamente essas duas pecinhas aqui, ó. Essa pequenininha aqui, mais esse pininho. Vocês já vão entender como é que se coloca isso aqui, fechou? Só que precisa da ferramenta. Então nós já vamos colocar também, mas antes a primeira coisa que eu vou fazer é cortar. Colocou na guilhotina aqui, ó. Ó. Vamos cortar para cima para não ter erro, né? Pronto. Olha a gotinha de óleo saindo que eu falei, ó. Olha, ó. Escorrendo o óleo aqui. Vamos já dar uma limpadinha. E aqui agora a gente vai fazer a instalação da oliva. Já aproveitando a posição aqui, a gente não vai nem mudar de posição. Para fazer a instalação da oliva, e depois nós vamos colocar aqui dentro do caliper, eu vou soltar o caliper. Para fazer a instalação da oliva, então, a gente vai precisar, primeiro, você não pode esquecer de botar algumas peças do freio. A porca, que foi tirada logo depois que a gente removeu a oliva. Então a porca, ela vai aqui, depois é o que segura aqui dentro do caliper. Então, ó, a porquinha que tá aqui, já coloca ela aqui dentro, nessa posição, com a rosca virada para fora, porque depois ela vai ser conectada aqui no caliper. Passa, deixa ela aqui. Agora a gente vem com o anelzinho aqui da oliva. Ó, ele entra um pouquinho justinho mesmo e é bom que entre. Agora a gente coloca o pino da oliva, tá aqui, ó, o pininho. Espeta aqui com o dedo, o máximo que você conseguir. Ó, não adianta forçar isso aqui muito com a mão não, ó. Até com o dedo ele vai até um certo ponto, depois ele para, tá bom? Tem gente que às vezes bate aqui e tal, cara, é meio complicado de colocar batendo. O correto é usar a ferramenta, não tem erro, né, pessoal? Ó, eu vou colocar aqui e depois já posiciono aí pra vocês verem como é que ficou a posição direitinho. Já mostra aí na câmera, tá? Deixa eu baixar ela um pouquinho aqui. Pronto. Ó, aqui, ó. A própria ferramenta segura o cabo. Agora a gente vem com a agulha dela, ela vai entrar certinho ali, bem no meio da oliva, ó, já entrou, já encaixou. E aí é só ir apertando, galera. Só ir girando aqui a rosca e ela vai já fazendo todo o trabalho de forma sem precisar bater nada, vai ficar bem encaixadinha. Bom, aqui tá feito. Agora a gente tem que pegar tudo isso aqui. Aqui essa pontinha fica bem aqui, ó. Ó, ela fica aqui, a gente puxa ela até aqui. Como o pino ele entra, ele alargou um pouquinho aqui o conduíte, então agora isso aqui já não sai mais, já fica fixo aqui. Agora a gente vai vir com a rosca e engatar aqui. Para facilitar, para ficar mais fácil, eu sei que às vezes é dois trabalhos que você tem que fazer, mas eu prefiro fazer assim, tá? Do que passar trabalho. Então o que que eu faço? Eu vou tirar de novo aqui o caliper. Por isso que eu disse que a gente não ia fazer, apertar tudo agora. Pode ver que tá bem folgadinho. Eu só coloquei no local mesmo. Aproveitar para ele já ficar certinho. Então aqui eu tiro o caliper fora. Facilita muito mais minha vida. Agora, o que que eu vou fazer? Primeiro, lembram da tampinha que nós botamos aqui para segurar aqui, ó? Então a gente tira essa tampinha. Quebrou um galhão, hein?
Bota aqui pra dentro o cabinho com a oliva. A própria rosca aqui agora, ela vai pressionar a oliva lá dentro e vai firmar onde tem que firmar, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é só rosquear isso aqui, ó. Aqui, ó, só vou rosqueando. Bota com a mão, o máximo que dá. Por isso que eu soltei, galera. Olha como fica bem mais fácil, né? Não depois pra mexer, ficar apertado. Então eu soltei. Agora você vem com a chave, ó. Aperta, mas também não aperta para tirar leite de pedra, né? É aquele aperto assim só para ele ficar firme no lugar ali, galera. Detalhe, tá? A todo instante que eu tô trabalhando aqui com o caliper, tanto o dianteiro quanto o traseiro, vocês estão vendo esse pininho laranja aqui, ó? Isso aqui, ó, é um protetor de pastilha que já vem com o freio. Se você não tiver em casa, é importante colocar alguma coisa. Ele fica entre as pastilhas, justamente para, primeiro, para não acontecer de a gente pressionar o manete de freio lá enquanto as pastilhas não tem nada no meio, isso não pode dar aquele problema de entrar ar, mas também para proteger de contaminação e tudo mais. Então eu não tirei isso aqui em nenhum momento, só vou tirar na hora que eu realmente for utilizar o freio. Bom, agora é só instalar de volta aqui, ó. Olha como ficou bonitinho, ó. Olha o tamanho do cabo. Então, colocamos novamente e aí a gente conclui mais uma etapa. Vamos fazer rapidamente aqui essa parte que já está bem esclarecido, né? Feito. 2 freios instalados, câmbio traseiro, suspensão, praticamente já 50% da bike a gente já montou. Agora vamos partir para a parte central da bicicleta, que é a próxima etapa. Próximo passo, instalar o movimento central. Para fazer a instalação do movimento central, nós vamos precisar de uma chave como essa. Essa chave aqui, ela também dá para fazer outras funções, mas especificamente, bem baratinha também, tá bem acessível, esse que eu comprei no AliExpress. Essa ferramenta é muito importante para utilizar nesse movimento central, que é de rosca, não é aquele modelo que você coloca por pressão. Aí seria uma outra chave, aquela que eu mostrei antes para vocês, que é aquela que a gente usou aqui na caixa de direção. Aquela também dá para colocar movimento central quando é o movimento central press fit, que é por pressão. Nesse caso é de rosca, é essa chave que nós vamos utilizar. Antes de tudo, eu quero mostrar um detalhe importante para vocês aqui sobre o movimento central, para não ter erro, tá, galera? Aparentemente, se você olhar assim, ó, ele é igual, não faz diferença, né? Ah, não importa qual lado que eu vou colocar, mas sim, ele tem lado, principalmente por causa da rosca. Então você vai observar que aqui, ó, na extremidade dele, vai ter uma letra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui, no caso, tem a letra R, tá? A letra R aqui, ela significa... Deixa eu dar bem pertinho ali. Ó, aqui nós temos a letra R, bem aqui no cantinho. Significa que ele é o lado direito, de right, em inglês, né? Obviamente que o outro vai ter, então, uma letra L. Tá? A letra L aqui no cantinho. Basta você olhar ali que você vai encontrar. Lado direito, então, é o que tem a letra R, que é justamente o lado que vai o pé de vela. E vem junto esses espaçadores aqui também, ó. Isso aqui é por causa do offset, que você tem que ver na hora ali, tá? Eu provavelmente devo utilizar 1 ou 2 espaçadores. Isso aqui a gente vai saber na hora ali. Depende, depois a gente tem que medir pelo pé de vela. Pode ser que precise utilizar os espaçadores ou não. Ah, mas acho que provável que a gente precisa utilizar. Ó, lado esquerdo tá aqui, ele tem esse copinho de plástico, depois a gente encaixa aqui por dentro bonitinho, tá? Então a gente vai começando pelo lado de lá, né, que é o lado esquerdo. A gente simplesmente vai colocar aqui e vai rosquear ele. Só que tem um detalhe, né? Aqui eu recomendo um pouquinho de graxa, então não esquece de colocar um pouquinho de graxa aqui. Pode colocar com o dedo mesmo, depois a gente já limpa tudo. Então a gente passa um pouquinho de graxa lá de dentro. Tira, isso ajuda, né? Se tiver alguma rebarba ou coisa assim. E protege a peça, tá? Então a graxa não é demais aqui, galera. Passa um pouquinho de graxa. Graxa de qualidade, aí você não vai se arrepender. Isso aí vai te ajudar bastante. Graxa passada, vamos encaixar aqui. Então antes de você já chegar apertando, faz um teste antes de levezinho com a rosca para ver se ela tá indo direitinho. Se não tiver, obviamente tá no lado errado, né, galera? Porque se você forçar aqui, danifica a peça, danifica... não precisa nem dar tanta explicação assim, né? Vocês já entenderam que isso pode de fato danificar a peça, então toma cuidado, tá?
Na própria peça está marcada a força em newtons que a gente deve aplicar aqui para ele ficar realmente bem instalado. Mas agora eu não vou usar o torquímetro, eu só vou usar a chave mesmo para encostar e depois a gente tem que usar um torquímetro aqui para ficar bem alinhado. Agora a gente tem que instalar o lado direito, mas aqui no lado direito tem um detalhe importante. Junto no movimento central, nós vamos colocar 2 espaçadores. Sobrou um outro aqui, esse terceiro, porque se for pouco, depois eu coloco do outro lado. Eu tenho que abrir aqui novamente para colocar mais um. Encaixa lá. E agora rosquei aqui. Vou ver qual é o sentido da rosca. Ó, anti-horário, ó. Anti-horário, tá? Esse lado de cá, esqueci de comentar, né? É sentido horário. E esse aqui é anti-horário. Pessoal, vou apertar com a mão mesmo aqui, não vou até o final agora com a chave ainda, para eu conferir ver se vai dar certo o tamanho, porque aí eu faço de novo. Como é que a gente vai ter certeza agora? Agora a gente vai precisar das 2 peças do pé de vela. Estou aqui com os 2 braços, eu vou conectar esse aqui, ele vai passar lá do outro lado. Opa! Pronto, entrou. Deixa eu ver se vai ficar folga. Cara, ficou bom, ficou ótimo aqui, tá? Ó, do lado de cá, ó. Olha só como é que ficou, tá? Não ficou aqui extremamente para fora, tá? E se eu não tivesse usado aqueles espaçadores, provavelmente aqui, essa parte do eixo aqui dentro aqui, ó, ia estar aqui saltada. E aí a gente teria dificuldade de colocar agora aqui a porca, ó. Vai ser depois eu vou colocar a porca. Não vou colocar agora, obviamente. Eu vou soltar o lado de lá para poder dar o aperto correto agora no movimento central e depois a gente volta para cá. Fechou? Tira o pé de vela. Calma, não é hora de colocar ele aí. Vamos apertar agora aqui de forma correta, dar o aperto. Ó, opa, é o contrário, né? A gente está sempre acostumado a apertar tudo no sentido horário, né? Quando a bike montada depois no chão, eu dou o aperto final aqui e ajusto tudo. Ó, galera, o rolamento aqui é bom. Para quem pergunta sobre o movimento central, é um movimento central simples, mais acessível. Não sei com relação à durabilidade dele, inclusive vai ser um teste que eu vou fazer aqui. É o mesmo movimento que está instalado lá na Absolute, a bike do sorteio, mas lá eu não fiz nada muito extremo, porque a bike vai ser sorteada, inclusive pode ser sua. Mas nessa aqui eu vou fazer, então depois a gente vai saber se ele realmente está durando muito. Bom, o movimento central já está instalado, utilizamos apenas 2 espaçadores, vem 3, e eu coloquei já de cara 2 e já deu certo, então não vou me preocupar muito, tá? A gente poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia colocar um do lado de lá e um do lado de cá também, para equilibrar, que eu acho até que seria o mais correto, mais sensato, para não mexer muito na questão do offset, que é aqui o afastamento aqui da coroa. Então isso é uma coisa que inclusive eu vou ter que observar depois. Se eu perceber que eu não estou conseguindo o alinhamento correto aqui da coroa, muito provável que eu vou ter que mudar, tá? Tirar um espaçador daqui e botar aqui, que vai dar na mesma. A gente podia botar um lado de cá para ficar tudo igual. Como eu não coloquei nenhum aqui, eu resolvi colocar 2 direto aqui. Para finalizar, então, vamos agora literalmente instalar o pé de vela. Recomendo um pouquinho de graxa aqui também, não precisa ser muita coisa. É só para ele já dar uma vedada ali, né? E também para entrar sempre deslizando, né, galera? Não raspar em nada ali. Então, você usa um pouquinho de graxa aí. Eu aplico com o dedo mesmo e depois já dou aquela limpada ali para não ficar com a mão o tempo inteiro aqui com graxa, porque a gente está mexendo em vários componentes, né? Então, ó, colocou aqui, já facilita a vida. Limpa também, ok? É só deixar deslizar, ó. Olha como entrou agora, foi até bem mais fácil do que antes, que entrou mais apertado ali, né? E lá ele. Daqui a pouco tem alguém escrevendo isso, né? Ó, agora a segunda peça também a gente encaixa aqui. Ok? E o aperto final é pro lado de lá. Bora fazer também. Bom, aqui no pé de vela a gente tem 2 ajustes. Tem esses parafusos, que agora ambos estão folgados. Tem um detalhe importante para explicar aqui. E tem a porca que vai aqui no meio. Mas antes de fazer o ajuste, você precisa ter certeza que não tem nenhuma folga, tá? Por exemplo aqui, né? Ó, vou puxar um pouquinho para fora aqui, ó. Não vai deixar o pé de vela aqui com folga. Então você pressiona de lá para cá, segura bem firme com a mão. Com a outra aqui você empurra aqui, ó,
para ele ficar, ó, sem nenhuma folga, ó. Tá firme. Agora a gente pode vir com essa porca aqui. Essa porca aqui, pessoal, é muito importante seguir o Newton que tem aqui, ó. Ó, então ele tá dizendo aqui certinho, tá? De 0,7 até 1,5 newtons de torque. Isso aqui, por quê? Porque isso aqui, se apertar demais, arrebenta. Tem muita gente que arrebenta. Também não vai errar a rosca, porque aqui não tem erro, ó. Tem até uma seta, ó, explicando ali o sentido. Toda peça que tem uma seta é o sentido de aperto, tá? Sempre. Nesse caso aqui, eu vou usar o torquímetro depois, que é pra gente deixar ele muito bem apertado. Eu vou agora colocar com a mão mesmo aqui, ó. Que a própria, aqui já é o suficiente só para ele segurar o pé de vela no lugar. Ó. Aperta até o final, ok. Agora nós vamos apertar esses parafusos. Só que aqui tem um detalhe. Não é apertar tudo de um lado, depois aperta tudo do outro. A gente vem aqui, ó. Aperta ele até ele encostar. Ok. Tem mais ainda, mas não vou tudo. Agora a gente vem aqui. Várias peças da bike é dessa forma que você aperta. Porque senão ele pode apertar muito de um lado. E aí depois você não consegue apertar do outro. Ele vai ficar danificado, tá? Então a gente vai apertando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ó, até a gente chegar ao ponto de que ele realmente apertou. Mais aqui, quase lá, mais um pouquinho. Pronto. E agora veio aqui, ó. É isso. Pronto. Firmado, fixado. Só falta depois o ajuste de torque com a chave correta. No princípio coloquei apenas com a mão. E é isso. Mais uma etapa concluída. A próxima etapa provavelmente é uma das mais simples de todas, mas é importante mostrar aqui também. Vamos ainda continuando na parte central da bike, o que está faltando aqui? Vamos à parte de selim, tá? Para instalar o selim, nós temos que obviamente instalar o canote também. Vou falar rapidamente aqui, esse aqui é o canote Absolute Prime SL. Ele tem 400 mm de comprimento e ele é de 31,6, que é o diâmetro dele aqui, né? A circunferência dele de acordo com o quadro. Então é importante também na hora de comprar o componente saber qual é a largura aqui, né, o diâmetro que o teu quadro suporta. Esse aqui é 31,6. Com relação ao comprimento, depois eu vou testar e se precisar eu também corto, tá? Que aliás, essa é uma das vantagens desse canote aqui, pessoal. Ele já vem com as marcações aqui, ó, tudo marcadinho onde você precisa cortar. Tem também aqui a marcação de inserção mínima, né, que é a inserção segura, que tem que ter pelo menos isso aqui inserido aqui, tá? Então isso é importante. E esse canote aqui é um canote em alumínio, canote extremamente leve, que uma das vantagens dele é o ajuste dele aqui, que é muito bom, muito simples e fácil de você fazer as regulagens. A minha ideia inicial seria instalar um canote retrátil nessa bike, até para a gente testar a rota interna e tudo, mas por enquanto, segurando um pouquinho o orçamento e também por esse ser um canote bom, eu resolvi por enquanto utilizar esse canote, um canote rígido, e aí escolhi também o Absolute Prime SL, já que eu venho colocando algumas peças aqui. Selim já fixado, depois que tiver conectado na bike, a gente faz todos os ajustes, tá? Ele ainda não tá alinhado direitinho, nada. Eu simplesmente conectei aqui, mas depois para ajustar é bem tranquilo de fazer. Não pode esquecer de colocar, antes de já colocar ele aqui dentro, duas coisas importantes. Primeiro, o sistema de blocagem, né? Esse sistema aqui, esse canote já, o quadro, né? Esse quadro já acompanha essa blocagem aqui, tá? Então a gente coloca ela aqui já no local. Não esqueça de colocar um pouquinho de graxa, não precisa ser um monte não, tá? É só um pouquinho logo aqui no começo aqui, ó. Agora vamos colocar. Já bateu mais ou menos aqui, que ele tem uma curva, né? Aqui embaixo, né? Bateu mais ou menos aqui. Vou deixar na posição que tá. Já percebi que provavelmente eu vou precisar cortar aqui o canote, mas isso eu vou fazer depois certinho para alinhar meu fit, tá? Por incrível que pareça, eu acho que essa altura não tá muito boa para mim, não, mas eu só vou saber depois, né? Então deixa assim como ele tá mesmo, aqui a gente só aperta a blocagem e já deixa na posição aqui. Próxima etapa agora, vamos para as partes de rodas e na sequência aí a gente vai conectar com transmissão e fazer os ajustes finais.
Porém, na parte de roda aqui, quero deixar claro um detalhe importante para vocês. Estão faltando apenas os discos de freios nas duas rodas, e esse procedimento eu vou mostrar como é que faz. E falta também o cassete aqui na roda traseira. Por que a roda já está montada? Porque já tem um vídeo pronto aqui no canal, detalhado, como que você faz a montagem de uma roda tubeless, que é essa roda que eu fiz aqui. Então aqui eu já estou com os pneus Pirelli Scorpion X6 Sport, que é aquele pneu que eu já apresentei aqui no canal, que eu instalaria aqui. Tá? São pneus que eu pretendo depois fazer um conteúdo à parte também, inclusive para explicar um pouquinho mais sobre eles, tanto na dianteira quanto na traseira. Detalhe, esses são 2.4, que a gente vai poder inclusive testar o alargamento aqui, se o quadro cabe tudo certinho. Mas eu optei por não mostrar a instalação aqui do tubeless para a gente ganhar tempo no vídeo, beleza? Se vocês tiverem interesse em saber como que faz a conversão do zero no tubeless, clica no vídeo que eu deixei nos cards aí para vocês, que tem um vídeo prontinho sobre isso. Então basicamente aqui o que nós vamos usar? Roda Absolute Wild Boost. Essas são as mesmas rodas que nós montamos lá naquele quadro da Absolute Wild Boost. Então, como eu gostei bastante das rodas lá, fiz questão de trazer para cá. E o detalhe, tá? Você recebe ela totalmente montada já também, só faltando o pneu, óbvio. Mas ela já vem montada com os raios, com o cubo no lugar, com o free hub, tudo direitinho, pronto. Isso facilita muito. Então, escolhi também essas rodas por elas já virem prontas no padrão Micro Spline. Então, tá tudo certo aqui. O que a gente vai fazer agora? Instalar os discos e na sequência a gente instala as rodas e a transmissão, fechou? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como faz a instalação do disco em pelo menos uma das rodas, e depois na outra roda é a mesma coisa. Eu vou usar disco de 160mm da Shimano, a própria Absolute tem um par de discos específico, que inclusive casa perfeitamente com o freio Absolute Prime, mas eu optei pelo disco da Shimano nesse caso aqui. Tem gente que fala, se é Shimano tem que ser tudo Shimano, não é bem assim, tem aquele que se adapta, se encaixa muito bem, e esse disco aqui é muito bom e bem superior ao vendido pela própria Absolute em si, mas eu não gostei muito daquele disco, então eu preferi colocar a Shimano aqui nesse caso. Pessoal, é simples e prático. Nesse caso aqui, uma coisa que você tem que observar é o padrão de furação, já falei sobre essa questão dos discos aqui no canal. Tem dois tipos, por padrão de furo mesmo, parafuso, nesse caso aqui a gente vai colocar são 6 furos, ou então o sistema Center Lock, que é aquele por rosca. No meu caso aqui é de parafuso, tá aqui, a gente simplesmente vai encaixar o disco aqui, não tem muito segredo. O detalhe, né, qual é a posição dele. Ó, na verdade ele vem com um adesivo aqui e você pode deixar esse adesivo como referência pro lado de fora, tá? Inclusive as inscrições que tem aqui, ó, esse aqui é o SMFT26 da Shimano, já para caso você queira saber, e também eu deixei na descrição, junto com as outras peças aí. Então a gente encaixa aqui em cima, e aí eu vou colocando os parafusos. Só que tem um detalhe, tá? Nesse caso aqui, é obrigatório você utilizar torquímetro correto, para não ter problema depois, tá? Então, num primeiro momento, eu só vou colocar ele aqui certinho, depois a gente vai dar todo o aperto correto, tá? Já com o disco devidamente instalado e no aperto correto aqui na roda, bora então agora fazer a instalação primeiramente da roda dianteira, que é mais simples, mais prático. Na sequência a gente vai para a roda traseira, que além de instalar na bike, a gente também vai fazer a instalação do cassete. Então vem comigo, basicamente aqui é bem tranquilo, só que agora tem um detalhe importante, hein? Não vai esquecer de tirar aqui, principalmente agora, você não pode esquecer, né? De tirar a proteção da pastilha, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então a gente remove aqui a proteção da pastilha. E agora vamos lá, galera. Vamos colocar a roda, encaixar, ver se ela deu certinho. Bom, colocamos a roda no cal. Já vem com o eixo. Aqui também já dá para ver a facilidade que é você ter um suporte, um cavalete desse para manutenção, porque a bike fica suspensa. E facilita bastante para a gente encaixar aqui a roda, né? E fazer outras coisas também, como vocês têm visto aí ao longo dessa montagem. Vamos tirar a prova real e vamos ver como é que ficou agora aqui a roda. Tá encostando um pouquinho, vamos frear. Olha só. Não, né? De primeira, galera, olha aí, ó.
Claro, depois eu ainda vou fazer mais uma conferida, mas a princípio parece até que a roda já alinhou bem. Bom, roda dianteira instalada, vamos agora para a roda traseira, mas antes vamos fazer a instalação do cassete e eu vou te explicar como é que faz também. O cassete, como vocês sabem, é o Shimano Deore M6100 de 12 velocidades, já estou com ele aqui também. Então vamos tirar aqui os cogs. Ó, bem interessante esse cassete aqui, ó, para quem não sabe, você tem 1, 2, 3, 4, 5 cogs que são removíveis, né? Então significa que você pode trocar depois desses cogs quando o cassete gastar e não precisa trocar o cassete inteiro. Economia também e praticidade, tá? É uma coisa bem interessante de se fazer. O cassete tá aqui, galera. Vamos lá. Os outros cogs estão todos aqui, ó. Para fazer a instalação do cassete, você precisa de uma chave específica para cassete. Essa chave ela é bem simples, tem algumas bem mais sofisticadas. A minha é essa aqui, ó. A minha eu utilizo essa pequena peça, é o mais acessível que você vai encontrar aí. E depois eu utilizo uma chave de boca para poder girar aqui, tá bom? Mas você consegue encontrar essa chave já completa, já com a haste prontinha, que eu acho que é até bem mais prático e o valor é praticamente... não tem uma diferença muito grande, então vale a pena aquele. Só que na época que eu comprei um kit com várias ponteirinhas e já veio essa. E aí como eu já tinha uma chave dessa em casa, eu resolvi utilizar essa mesmo. Cassete na mão e agora a gente vai simplesmente instalar ele, encaixar ele aqui no FreeHub. Tem uma única posição que entra, então se eu tentar colocar aqui, ó, se tiver na posição errada ele não vai entrar nunca, tá? A hora que ele entrar, ó, deslizou perfeitamente. Ele entrou porque tá na posição correta, não tem erro, não tem chance de você colocar isso aqui de forma, a não ser que você seja um artista, né? Ó, se eu colocar um pouquinho só pro lado aqui, ó, ele já não vai entrar, então não adianta forçar. Vai indo, até porque se você olhar aqui nas ranhuras dele, ele tem várias dessas ranhuras, mas tem uma delas se destaca por ser um pouquinho maior. E é justamente essa maior que encaixa também aqui no lado maior aqui do próprio FreeHub. Então não tem erro, galera. Ó, exatamente, coloca mais ou menos naquela posição ali e vem vindo, ou vai girando devagarzinho até você acertar a posição. Deixa eu girar a minha aqui para eu botar de novo como tava. E aí, ó. Fechou? Agora a gente instala os demais núcleos. A gente vem com esse cog também, mesma coisa, tá? Ele não vai entrar de forma qualquer jeito, ele sempre entra. Esses aqui, eles têm um espaçador depois entre cada um, tá? Então, coloquei aqui e aqui vai um pequeno espaçador. Aí vem o próximo. Tem um lado correto para você colocar. Para não errar, é só você ver qual lado que tem a inscrição do número do cog. Por exemplo, esse aqui, ó. Ó, 16C, né, que é o número de dente desse cog aqui, no caso, especificamente. Então, se eu colocar para baixo, ele até entra ali se eu colocar naquela posição do dente que está marcadinho. Mas vai dar algum problema aqui no index depois. Então, coloca na posição correta aqui, tá? Pronto. Esse aqui também vai um pequeno anelzinho ali, que é um espaçador. Agora a gente vem com mais um. Só encaixar, galera. É só encaixadinho. Pronto. E por fim, aí nós colocamos essa última peça, que na verdade é o que segura o cassete, tá? A gente coloca ela aqui com a mão, ela aperta até um ponto. Agora vem com a chave. Essa chave aqui, inclusive, ela não serve só para cassete da Shimano e nem só para cassete micro spline. Ela serve para cassete HG e para cassete XD também da SRAM, por exemplo. Então é uma chave bem versátil, vale a pena você ter. Colocou, aperta ela até o final aqui e agora aqui vem com a chave, tá? Aqui também é importante o torque correto. Mas agora no primeiro momento a gente vai apertar bem mesmo. Se precisar, né? Ó, fechou. Vamos ver se ficou firme, se não ficou balançando. Não, não ficou. Até que tem um sonzinho bonito, hein? Olha aí, ó. Cassete devidamente instalado. Bora instalar a roda na bike. Mesmo processo lá da pastilha dianteira. Aqui a gente vai tirar o protetor. Também tem chance de aqui precisar de ajuste. Lembrando que o freio traseiro também tem grandes chances de a gente fazer sangria, tá? Porque eu tive que desmontar ele
E eu só vou saber agora, depois que eu instalar a roda, já com o disco no local, já vai dar para ter uma noção se vai precisar ou não, fechou? Vamos fazer com calma isso aqui para a gente ter certeza se com esse quadro aqui realmente agora foi corrigido aquele problema do alargamento aqui traseiro, tá? Na versão, a primeira versão, a gente teve dificuldade, a roda chegava a trancar aqui. Vou ver agora, vamos ver se ele realmente melhorou. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui para não botar culpa em nada aqui, né? O gancheiro tá no lugar, tá bem alinhado. Vamos ver. Vou colocar e vamos ver se ele... É claro que não vai ficar, não tem que ficar folgado aqui, mas ele não pode ficar do jeito que ficou lá da outra vez, né? Que praticamente trancava. Ah, não, galera. Ó, bem tranquilo, ó. Se eu soltar a roda, ó. Vou soltar, ó. Ó, ela já deslizou. Tá calçada no câmbio aqui, ó. Ó, vocês podem ver, ó, que tem folga, ó. Antes não tinha isso aqui. Antes você colocava aqui, na verdade nem passava. Para colocar no quadro anterior, tinha que segurar aqui, abrir um pouquinho e aí puxar. Às vezes sozinho era difícil. Então isso aí já, maravilha. Deu para ver que já foi corrigido. Ó, vamos lá. Colocamos agora aqui o blocagem. Então agora vamos fazer a instalação da corrente, que também é outro detalhe importante a ser explicado, principalmente pela questão do tamanho da corrente. Então bora lá para a última etapa aqui da transmissão e depois basicamente são só ajustes finais. Obviamente ainda falta pedal, vou instalar também as manoplas como acabamento e aí é só ajustar. A corrente já está aqui na mão e ela vem com um tamanho muito maior do que o tamanho que a gente realmente precisa. Então antes de já chegar colocando a corrente, a gente precisa medir ela para cortar um pedaço. Para fazer o corte da corrente, então presta atenção que esse é um detalhe bastante importante, tá? Nós vamos colocar ela aqui na coroa. Se você tiver uma bike, por exemplo, com mais de uma coroa, aí você coloca sempre na coroa maior, tá? No meu caso aqui é só uma mesmo, então tranquilo. E nós vamos passar ela aqui no cassete, mas não vamos passar no câmbio, somente no cassete e no cog maior. Então encaixa no cog maior, encaixa aqui e não passa no câmbio, deixa o câmbio ali. Só aqui mesmo, ó. Colocou ali, tá, vê se tá tudo encaixado, se não tem nada fora, porque isso aí vai dar diferença. Você estica a corrente, junta ela aqui o máximo que dá, tá vendo aqui, ó? Ó o pedação que tá sobrando aqui, ó. Tudo isso aqui tá sobrando. Quanto que nós vamos cortar? Nós vamos cortar o suficiente para sobrar 2 elos aqui na corrente. Então vem aqui, passa a corrente suficiente aqui, ó. Ó, ela já vai encaixar com esse outro elo aqui, então nós vamos, né, se fosse colocar aqui, ela encaixaria aqui. E nós vamos contar 2 elos sobrando, tá? Então 1, 2 elos, e aí, claro, você deixa os 2 elos que são a parte de fora aqui, ó, esses dois, e corto aqui, ó, deixando a parte interna. Então, ó, tem 2 elos sobrando aqui, ó. 1 elo, 2 elos e aqui a pontinha aqui, ó, tá? Chave de corrente conectada. Inclusive a chave de corrente que eu uso é essa que vem aqui, ó, nessa multiferramenta que eu levo pro pedal. Inclusive eu fui buscar ela que tava dentro do meu estojo ali. Deixa eu posicionar melhor. Pronto, ó, aqui, ó. Agora é só a gente fazer força. Vai dar um estalinho aqui, ó. Sempre faz. É que ele passou o pino. E aí faz inteiro, até arrancar o pino inteiro. Arrancou. Pronto. Sobrou isso aqui tudo de corrente, ok? Lembrando que tem que sobrar as pontas dos elos internos, né? Que é onde a gente vai emendar agora com Power Link, ok? Encaixou o Power Link, agora a gente vem com esse alicate específico aqui também para colocar o Power Link. Se você não tiver essa ferramenta, dá para fazer sem a ferramenta, tem até vídeo aqui no canal que eu ensino também. Mas como eu tenho a ferramenta, é mais fácil. Então, encaixou o Power Link, puxou aqui, tirou. Corrente instalada e para finalizar os últimos componentes, pedal e ó, as manoplas. Depois, aí a gente vai dar geral os ajustes, né? Temos que alinhar aí pastilhas, alinhar câmbio, a verificar aqui também se ficou tudo muito bem intencionado, se as marchas estão corretas. Então, calma aí, vamos instalar os últimos componentes
e depois a gente vai para os ajustes. A parte do pedal praticamente é uma das coisas mais simples que a gente pode ter aqui, mas é sempre bom lembrar os detalhes. Inclusive, vale destacar aqui que os pedais que eu realmente quero instalar nessa bike ainda não chegaram. Mas agora, por agora, eu vou instalar esse modelo aqui. É um pedal Coringa que eu tenho aqui em casa. Quase sempre que eu vou fazer algum teste de bike aqui, eu uso esse pedal aqui. É um pedal da Velgo, que até é muito bom esse pedal aqui. Eu gosto bastante, é um pedal já um pouquinho mais antigo, mas ele tá bem inteiraço, tá? O detalhe aqui é que eu realmente prefiro usar um pedal que tenha clipe dos dois lados. Esse aqui ele tem plataforma de um lado e clipe do outro. Mas por enquanto vai servir muito bem. Então a gente vai instalar o pedal. Simples de se fazer, só vou te lembrar aqui de alguns detalhes. Primeiro, todo pedal, seja ele clipe ou não, ele tem lado correto para colocar. Então ele vai ter uma identificação. Esse aqui, por exemplo, tem a letra R aqui na parte de baixo, desse aqui, e esse aqui tem a letra L. Lado esquerdo e direito em inglês, tá? Então o R é o lado direito, fica aqui o lado do pé de vela, com a coroa, com a transmissão, é isso. E o L do lado de lá. Vamos instalar primeiramente, então, o lado direito aqui, que é isso aqui. E aí, claro, a gente não pode esquecer desse detalhe aqui também, tá? Sempre um pouquinho. Tudo que tem rosca assim, ó, é sempre importante colocar um pouquinho de graxa. Para finalizar aqui, nós vamos conectar novamente o cabo do câmbio e vou fazer um ajuste por cima aqui, um ajuste bem básico. Eu já soltei a roda também, ó, então a roda já está devidamente alinhada, já ajustei ali o caliper de freio, então já ficou alinhado. Lembrando que eu não fiz alinhamento de gancheira, então tem chances de eu precisar desse alinhamento, e aqui eu não vou fazer, eu não tenho a ferramenta de alinhamento de gancheira, então depois eu vou levar numa oficina aqui na minha região, para eles fazerem o alinhamento da gancheira para mim. Sem alinhamento de gancheira correto, as marchas não vão entrar mesmo. Mas eu vou tentar aqui deixar o mais próximo possível de algo bom, só para a gente poder testar aqui e ver como é que fica tudo, tá? E aqui o macete a gente vai esticar o cabo. Mas esticar o cabo não significa você arrochar o cabo aqui, ó. Porque quanto mais você estica, mais ele estica o câmbio também. Então como o câmbio já está aqui no menor COG, né? Ó, está ali a corrente no menor COG. Já está onde ele tem que estar quando a gente folga o cabo por completo. Então tudo que eu preciso fazer é só esticar o cabo. Estico com a mão mesmo. Aqui também eu tenho a vantagem de ter deixado esse cabo bem grande por enquanto. Vou cortar só depois, que é melhor de puxar, né? Às vezes a gente acaba usando um alicatezinho, porque às vezes quando o cabo já está cortado é ruim de você segurar aqui para puxar. Então a gente usa um alicate só para segurar, mas não puxa. Ó, pronto. Já ficou aqui firmado e agora nós vamos testar para ver se as marchas estão trocando corretamente ou o que tem que fazer aqui para alinhar. Bora testar agora se as marchas vão trocar. Ó, não chegou. Não chegou na última marcha lá, ó. Isso é provavelmente... Vamos descer tudo aqui. Ó, aqui ficou bom. Na primeira, né, aliás, na última, né, na mais pesada, tá bom, ó. Tá encostando um pouquinho disso, isso ali é um detalhe, depois a gente ajusta. Mas ele tá precisando liberar mais o batente lá em cima. Vou mostrar pra vocês aqui uma regulagem rápida, ó. Não foi. Eu preciso subir aqui, ó, tá faltando duas engrenagens e ele ainda não foi. Aqui no câmbio a gente tem 3 parafusos que são responsáveis pela regulagem do câmbio. Esses dois aqui regulam a marcha alta e a marcha baixa, que eu já vou explicar para vocês, ou seja, o menor e o maior COG. E esse outro aqui atrás, bem aqui, esse aqui é o que regula a pressão do câmbio, né? Para quando você acha que a corrente precisa esticar um pouquinho mais. Aqui já tá tudo certo, tá? Nem vou mexer. A gente vai mexer em um desses dois aqui. A gente vai ver qual é o parafuso que nesse momento está encostando ali, que é o parafuso que está limitando o câmbio de trabalhar e de ele chegar com o COG até aqui em cima. Então se você observar aqui embaixo, aqui, ó, observe aqui onde está a minha chave aqui, ó. Exatamente, tá vendo que o parafuso já está até encostando ali, ó. Vou tentar dar o zoom perfeito ali para vocês, ó. Aqui, galera, o parafuso, ele já está aqui, ó, encostando. Então o câmbio está trabalhando e quando ele quer subir um pouquinho mais ele não vai, porque justamente esse parafuso ali, que é o parafuso aqui de baixo, ó,
é o parafuso limitador. Deixa eu dar o zoom aqui perfeito para vocês. Por isso que nós chamamos ele de batente, porque ele faz o final de curso do câmbio. Ele já está encostando no câmbio aqui embaixo. Como ele já está pegando no câmbio, o câmbio não vai mais. Então o que a gente precisa fazer? Abrir ele um pouquinho mais, tá? Então eu vou aqui, ó, com a chave agora e vou abrir ele. Como é bastante ali, eu vou dar pelo menos aqui uma volta completa. Mas muitas vezes a regulagem que você faz aqui é mínima. Às vezes é um pouquinho só para resolver, tá bom? Vamos ver se isso resolve. Mudamos ali. Se não resolver, eu mexo mais um pouquinho. Ó, já consegui. E mais uma marcha. Viu só? Só falta uma. Vamos abrir ele mais um pouco. Tem que cuidar porque se você abrir demais, também pode cair a corrente. Aí o passador joga a corrente pro lado. Ó, já subiu até sozinho. Ó, galera, foi demais. Ele já tá querendo... Eu nem troquei para a última marcha. Não, foi bom. Foi bom. Vamos trocar tudo. Vamos lá. Trocou. 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 É. Finalmente, bike totalmente finalizada. Pelo menos totalmente montada, né, galera? Diz aí, o que vocês acharam? Deu bastante trabalho, mas no final das contas a gente vê o resultado e ele é compensador. Muito legal, gostei demais dessa montagem. Confesso para vocês que não houve momentos tão críticos, com muitas dificuldades, a não ser lá no primeiro comecinho, no primeiro cabo que nós fomos passar. E vocês lembram ali que ele foi um pouquinho mais ríspido na conexão de saída aqui no chainstay, o cabo da marcha apenas, mas mesmo assim muito melhor do que na primeira versão. Então ainda continuou um pouquinho mais difícil de passar o cabo aqui, porém foi a única dificuldade, nem foi uma dificuldade tão grande como da outra vez. No mais, tudo aquilo que inclusive o fabricante disse que melhorou no quadro, que facilitaria na montagem, de fato facilitou, como vocês viram aí. Está 100% pronto? Não, de fato ainda falta alguns detalhezinhos agora de regulagem, como por exemplo alinhar 100% aqui as trocas de marchas. Já ficaram bem boas, na verdade, tá? Me surpreendi. Na verdade ficou até muito melhor do que eu imaginava nesse primeiro momento, mas eu ainda vou fazer mais alguns ajustes. Eu já estou com o freio freando muito bem, ó. Inclusive, já vai aqui, tá? Não vou fazer sangria, ficou muito boa. A modulação, tanto aqui no esquerdo quanto no direito, ou seja, tanto dianteiro quanto traseiro, ficou a mesma coisa. Olha aqui, ó. Ó, ó. Nenhuma das duas rodas ficaram trancando. Essa aqui não trancou. Nem essa aqui também. Virar para trás, né? Para não sair o barulho do freehub. Então tá tudo perfeito, galera. Tudo bem alinhado. Vou fazer alguns ajustes aí ao longo dos próximos dias para começar os primeiros testes, tá? Que é esses que eu falei para vocês aí também. Aqui na frente já alinhei tudo. Eu deixei já mais ou menos do jeito que eu gosto de andar, mas pode ser que eu mude alguma coisa depois que eu começar a fazer os primeiros testes, fechou? E se você ficou interessado em tudo que eu utilizei aqui, na descrição do vídeo eu deixei um único link com a lista completa de todos os componentes usados nessa montagem e também de todas as ferramentas que eu estava utilizando aqui, que vocês vão precisar também. Pelo menos aquelas que geralmente as pessoas não têm para poder fazer a montagem, eu coloquei na lista ali também. Aquelas que não aparecerem na lista é porque provavelmente você já tem, tá bom? E antes de encerrar, ainda quero agradecer o pessoal da First Bikes que enviaram aqui esse quadro pra gente. E inclusive já fico aqui mais uma vez um pedido meu para eles. Lembram, pessoal da First, vocês ficaram de enviar um outro quadro para a gente sortear para a galera aqui dos inscritos. Vocês estão lembrados, né? Então, galera, ó, tô cobrando deles ali, assim que eles derem um aval ali, a gente vai fazer um sorteio desse quadro, de um quadro como esse aqui para vocês. Eu não vou receber o quadro aqui, a minha ideia é de que o ganhador já receba o quadro direto da First para que você possa escolher a cor e o tamanho. Tá bom? Aí não tem erro, porque esse quadro aqui é S. Então a gente vai
tentar sortear aí, claro, isso tudo, junto com a First aí, tô pedindo para eles mandar para vocês. E quero agradecer também o pessoal da Exapa, que não só facilitou o acesso para alguns dos componentes que eu adquiri aqui, mas inclusive enviaram alguns produtos totalmente gratuitos também que eu utilizei na montagem da bike. Então, meu muito obrigado aqui também ao pessoal todo aí da Exapa. Agora, por último, mas não menos importante, eu tenho certeza que vocês iriam me perguntar disso depois, quanto vocês acham que está pesando essa bike? Eu não pesei ainda, vou ver agora com vocês. Lembrando que ela tá com esse pedal aqui de 1 tonelada, né, galera? Não, brincadeiras à parte, mas só para deixar claro que vocês sabem que o pedal eu vou trocar depois, mas não vai mudar tanta coisa assim. Outra coisa que eu pretendo mudar futuramente é o canote retrátil, mas isso ainda vai demorar um bom tempo, porque eu quero testar bem esse canote rígido para trazer conteúdo para vocês. Então, basicamente, é a mesma bicicleta por um bom tempo, que é exatamente essa configuração, não tem mais nada aí pra gente mudar. Vamos então aqui com a minha super balança e vamos ver, que eu também tô bem curioso para saber. Chuta aí quanto você acha que deu. Vamos lá. Deixa ele parar. Ó, parou. É, ficou bonitinho, hein? Ai, ai. Galera, 12 quilos e 700 gramas. Tá aqui, ó. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar aí, mas confiem em mim, tá? 12 quilos e 700 gramas. É extremamente leve? Não é. É extremamente pesada? Não. É um peso ok para essa configuração de bike. Dá para reduzir peso mais alguma coisinha aqui? Talvez até dê, mas para a configuração que eu quero, acho que tá bem legal, tá? 12 e 700 ficou então aqui o peso dessa bike atual, cara. Bem legal. Bom, então era isso, espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like e já aproveita para conferir a sua inscrição no canal. E calma, antes de você sair, confira as últimas imagens dessa bicicleta em alta definição para você ver os melhores detalhes dela a partir de agora. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.